Mas daí a mãe dela falou pra ele que não sabe Pessoal, uma questão inicial aqui bem interessante, a colega perguntou, e tem tudo a ver com a evolução do ser humano. E até já vou até além ainda. Eu acho que quando a gente estudar um pouco melhor essa coisa que eu vou te falar, nós vamos inclusive modificar mais uma vez as técnicas de ensino. Porque eu acho que às vezes a gente não leva em consideração alguns aspectos evolutivos do ser humano na hora de ensinar. Por que a gente boceja ao ver outra pessoa bocejar? Eu estava explicando para a colega que o nome disso é empatia motora. É uma tendência que o cérebro tem de copiar o movimento de alguém, certo? Isso desde criança a gente exercita, né? Eu estava comentando com ela que quando o bebê ri lá aos 2, 3 meses de idade, não é porque ele ri que ele está feliz. É simplesmente porque ele vê o pai rindo na frente dele e ele imita a feição do pai. Só isso, né? E ele percebe que ao imitar ele vai ficar mais feliz ainda. E aí é óbvio, isso tu, então desde ter idade, desde que tu é um bebezinho, tu estás aprendendo a copiar o que teu pai faz. Aí, cara, uma vez eu estava vendo um programa que tentava distinguir os macacos dos seres humanos. Qual é a diferença, né? Já que nós temos 99% dos genes iguais, né? Por que nós chegamos onde chegamos e eles não, certo? E aí uma pesquisa que eles fizeram, que eu fiquei encantado com a inteligência da pesquisa, foi o seguinte: eles fizeram uma caixinha, te contei essa já? A caixinha transparente, aliás, uma caixinha escura, e mostrava para a criancinha como é que ela pegava o brinde dela lá dentro. Tinha um bastãozinho que tu tirava da caixinha, desencaixava, dava 3 batidinhas aqui, 2 batidinhas ali, e colocava esse bastão dentro da caixinha, e com um imãzinho vinha uma figurinha, um brinde para a criancinha. E a criancinha fazia aquilo, depois de ver a pesquisadora fazer, a criancinha imitava com precisão que a pesquisadora fazia, que é óbvio. Faziam a mesma coisa para macacos adultos. Fazia para o macaco na frente dele, o macaco ficava olhando, depois o macaco era convidado a fazer e o macaco fazia, normal, também, pegou a bananinha, delícia, perfeito. Né? E quando foram dar a caixa transparente, a mesma criança viu a pesquisadora fazer na caixa escura, fez na caixa escura em seguida, e aí depois a pesquisadora pega uma caixa idêntica à primeira, só que a caixa é transparente, e fala para a criança pegar o brinde dela. Observe que a pesquisadora não fala, me imite. Em nenhum momento a pesquisadora falou, olha criança, me imite. Ela simplesmente, olha só que legal, fez e deu para a criança fazer. A criança foi lá e imitou ela. Ela não pediu para que ela imitasse. Mais uma chance, agora com uma caixa transparente. Agora na caixa transparente fica nítido que tirar o bastão de cima, dar 3 batidas aqui, dar 3 batidas ali é inútil. A única coisa que precisa ser feita é botar o bastão dentro da caixa e pegar o brinde. A criança simplesmente não vê que idiotice bater em cima e do lado e fazer. Ela faz, automaticamente. Quando tu pede para o macaco fazer, ele simplesmente pensa, acreditamos, né? O que eu vou fazer essas batidas em cima do lado? Que bicho idiota. Ele vai lá direto no brinde dele e pega. Ou seja, o macaco se mostra muito mais inteligente que a criança nesse quesito. A criança copia de maneira burra o que a pesquisadora fez, e o macaco não. O macaco, que idiota essas batidinhas de cima e do lado, vai lá e pega o brinde direto. Ou seja, nesse quesito, o macaco é mais inteligente. Só que tu vê, talvez nós chegamos onde chegamos justamente porque nós aprendemos a copiar de maneira burra e idiota o que nossos pais fazem. E depois de adultos, depois de copiar anos e anos de maneira burra e idiota sem se perguntar o porquê, é que talvez na vida adulta role um pouco de criatividade e a gente se diferencia, né? Mas tu concorda que a própria fala é uma cópia idiota e burra? Né? Que tudo, né? Até às vezes a educação é uma coisa de copiar de maneira burra e idiota, sem filosofia, sem reflexão. E tu vê, os macacos, por não saberem copiar de maneira burra e idiota, talvez, é que não continuaram evoluindo. Porque eles não. Outra pesquisa super legal que diferencia nós dos macacos. A criança, desde tenra idade, ela está com 6 meses. Aí tem um pesquisador atrás da mesa, o pesquisador deixa cair alguma coisa no chão. Tenta pegar e não consegue. A criança de 6 meses, vendo aquilo, pega a coisa e dá na mão do pesquisador. Ela não foi ensinada a ajudar. Ela simplesmente tem dentro dela essa tendência de cooperar socialmente. Beleza? Os macacos não têm isso, pelo contrário. Se tu vai lá e o macaco avisa pro outro, tu tipo dá dica, o macaco dizendo, ó, tá aqui a banana. O macaco acha que o outro macaco está enganando ele e ele vai no lugar onde o outro macaco não disse. Olha que loucura, se o macaco indica, ó, tá aqui, cara, tá aqui, ele pensa que aquele macaco quer roubar a banana, eu vou no outro lugar que tá no outro lugar. Tu vê que loucura, os macacos não aceitam uma dica social de um outro macaco, eles agem com desconfiança nesse aspecto.
E tu vê, agora eles estão querendo descobrir qual gene gera esse comportamento. Ou seja, o gene que permitiu essa diferenciação. Olha que bacana que está a evolução atualmente. Eles estão conseguindo confirmar que gene gerou que ação na pessoa. Porra, que legal isso, né? Mais algumas décadas nós entenderemos a evolução como nunca. Nós saberemos que genes geram quais características de atuação. Olha que interessante, isso vai revolucionar, inclusive a educação, com certeza, né? Muito bacana começar com essa discussão, muito legal. Agora vai! Página 49, exercício 6, duas colegas muito atentas, percebendo que eu ia esquecer de corrigir a questão, agradeço. Elas, ó, professor, esqueceu de corrigir uma. Eu lembro que na última aula eu dei a dica, né? E não finalizei. Que beleza. Muito obrigado. Um disco se desloca no interior de um quadrado, sempre tangenciando pelo menos um de seus lados. Uma volta completa do disco ao longo dos 4 lados do quadrado divide o interior do quadrado em duas regiões. A região A dos pontos que foram encobertos pela passagem do disco e a região B dos pontos que não foram encobertos. O raio do disco mede 2 centímetros e o lado do quadrado mede 10 centímetros. Determine a área da região B. Então ele quer saber a área da região que não foi encoberta pelo disco. Concorda comigo? Eu diria que a parte mais difícil dessa questão é conseguir visualizar que figura vai se formar ao fazer isso. Porque pensem comigo, quando eu deslocar esse disco daqui até lá, essa região toda vai ficar encoberta, concorda comigo? Aliás, ali não, né? Certo? Mas essa primeira parte aqui, ó, quando eu fizer esse deslocamento, vai sair desse ponto aqui, digamos que é essa parte aqui, então aqui não vai ficar encoberto ainda, né? Vai ficar uma partezinha aqui e outra partezinha ali que não ficou encoberta. Concorda comigo? Então aqui não foi encoberto nem aqui. Mas aí quando eu desloco até lá e a esfera encosta aqui, também não vai ficar encoberto nem aquele cantinho, nem aquele outro. Concorda comigo? Porém, quando eu for fazer esse deslocamento lateral, tu concorda que aquela região que não tinha sido encoberta vai ser encoberta? Ou seja, só vai sobrar o cantinho não encoberto. Então eu vou lá, pego a esfera que está aqui, desloco ela até lá. Então, mais uma vez, na hora que ela bater no cantinho, o cantinho não vai ficar encoberto, mas toda essa região ficou. E assim vai, na hora que ela for deslocada aqui para baixo, né? A mesma coisa vai acontecer, vai encobrir toda essa região aqui. Lá vai ficar mais um cantinho. Essa parte que não tinha sido encoberta, quando eu deslocar lá para lá, vai ser encoberta. Então, resumindo, depois do deslocamento da esfera pelos 4 cantos, nós percebemos que nos cantinhos ali vai ter uma região não encoberta. E eu dei a dica para vocês de como calcular aquilo ali, né? Concorda comigo? Na parte de dentro, vai formar que figura? Vai formar um quadrado, né? E o bacana é que esse quadrado vai ter que tamanho aqui? 4. Falava que o diâmetro era? 4. O raio do disco mede 2, então o diâmetro é 4. Parabéns. E o lado do quadrado era quanto? 10, né, gente? Se eu tirei 4 aqui, 4 aqui, 4 do outro lado e 4 aqui, quanto é que vai sobrar aqui dentro? Se aqui tem 4 e aqui tem 4, aqui sobrou 2, né? 2, 2 e 2. Beleza, pessoal? Tranquilo? 2, 2 e 2. Então, na verdade, eu vou ter que calcular essa região que não foi encoberta, 2 por 2, mais aqueles cantinhos. Concorda comigo? Então, a região B, a área da região B. A primeira área que eu vou calcular vai ser 2 vezes 2, que dá 4 centímetros quadrados. Eu só preciso acrescentar aquela areazinha ali, ó. E para acrescentar aquela área, eu vou pegar esse círculo e vou encaixar o quadrado aqui no cantinho dele. E vou fazer análise só desse 1/4 aqui, ó. Qual é o raio mesmo da esfera? 2, e aqui então também é 2. Então a área total desse quadrado, 2 vezes 2, é 4 centímetros quadrados. Porém, eu vou ter que tirar 1/4 da área do círculo. Como é que se calcula a área de um círculo? E é o quadrado, não é, gente? Já que eu quero a área de 1/4 sobre 4. A área do 1/4 do círculo é 3,14 vezes 2 ao quadrado sobre... E 2 ao quadrado é 4, 4 dividido por 4, quer dizer que a área, essa regiãozinha aqui, ó, aliás, essa regiãozinha aqui, mede 3,14 centímetros quadrados. Como
área toda era 4, essa região que sobra é essa menos essa, concorda comigo? Então 4,00 menos 3,14. Pede emprestado, aqui fica 9, aqui fica 3, 10 menos 4 é 6. 9 menos 1, 8. Então aquela areazinha ali, ó, ficou quanto? Exatamente, exatamente. Vou fazer o seguinte para ficar bonitinho, ó. Vou chamar essa aqui de área do círculo. Vou chamar essa aqui de área. E essa aqui eu vou chamar de área total. Ela toda, né? Área total, só para ficar bonito. Nós vimos que a área total era 4 centímetros quadrados. Vimos que a área do círculo, né, ou do quarto de círculo ali, era 3 a 14. Então eu disse que aquela área que sobrou é a área total menos a área do círculo. Por isso que ficou 0,86 centímetros quadrados. Mas quantas regiões dessa existem ali? São 4 regiões dessa, então basta multiplicar por 4. Então 0,86 vezes 4, 24 vai 2, 32, 33, 34. 2 casas após a vírgula. Então aqueles cantinhos todos somados deu 3,44. Mais a parte do meio que não foi tocada pelo círculo, 4. Ao todo então, área B ficou 4 mais 3, 7,44 centímetros quadrados. Legal. E era aberta, né? Ela era aberta, não tinha ABCD. Muito legal essa questão. Essa questão o cara tinha que ter uma ótima visualização espacial, eu diria, para entender o que estava acontecendo. Os cálculos em si não são difíceis. O difícil é a visualização espacial de que esta figura ia se formar com o deslocamento do círculo. A parte do meio não vai ser tocada e mais aqueles cantinhos não vão ser tocados. Calculamos o cantinho e aí conseguimos matar a charada. E galera, o bacana é que agora, mais uma vez, né, segunda vez já no primeiro trimestre que nós mudamos totalmente de matéria. Começamos com sistemas de equações, né, com aquelas técnicas de sistemas de equações, resolver problemas. Depois passamos para geometria plana, áreas. E agora nós vamos abandonar um pouquinho essa matéria e falar de geometria euclidiana. Muito legal, vai ficar bem light, prometo.